Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e partiu, e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Quando nós falamos de ceia, você precisa compreender o que a ceia significa. Primeiro, a ceia não se trata de algo natural. A ceia é espiritual. A primeira coisa que você precisa entender: este pão e este cálice, quando apresentamos ao Senhor e é abençoado, representa o corpo e o sangue de Jesus. Não afirmamos que é. Nós não acreditamos na transubstanciação, mas na consubstanciação. Representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, nós participamos de uma mesa espiritual. O que acontece no meio da igreja é algo espiritual. Nós somos seres espirituais. E fomos doutrinados a pensar que nós somos seres apenas humanos, carnais, mundanos, pecaminosos. Nesta hora em que a igreja se junta, ela se junta para receber um presente do céu que perdura por mais de 2000 anos. Jesus disse que nós recebemos dele algo espiritual. Somos participantes do sacrifício vicário e salvífico da cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Ele morreu a minha morte, para que eu recebesse dele a sua vida. Ele morreu a sua morte. Se ele não tivesse morrido, nós teríamos que morrer e pagar o preço da condenação eterna. Mas graças ao Senhor Jesus, o amor de Deus se manifestou em nosso meio através dele. E aquela cruz se tornou o altar onde o seu sangue seria derramado para perdão de todos. E muitos não acreditam
e não recebem este presente do céu. Nós somos privilegiados. Muitos que estão aqui tinham um coração endurecido. Muitos que estão aqui andavam em cegueira espiritual. Muitos que estão aqui eram ateus, incrédulos, blasfemos. Muitos que estão aqui não queriam saber de Jesus. Diziam na ignorância: eu não quero saber de religião. Mas Jesus não é religião. Jesus é o avesso daquilo que o homem pode fazer para ganhar o céu. A palavra no latim, relicare, para religião, significa e fala da tentativa do homem ganhar o céu, se religar com Deus. A religião falhou, mas o céu não falhou. Chegou a hora em que o Pai mandou Jesus, e Ele encarna, nascendo de uma virgem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria, ela gera, e aquele filho não era de José, era do próprio Deus. Se fosse de José, estaríamos condenados, por conta da sentença do pecado que estava sobre José. Mas a semente que foi plantada em Maria, foi a semente do próprio Deus. Ela concebeu por poder de Deus. E Jesus veio com um propósito. Ele veio anunciar o reino de Deus, antes de morrer. Ele era o Cordeiro de Deus que João Batista anunciou. Certa vez, eu acredito que isso deve ter acontecido várias vezes. João Batista estava lá com seus discípulos e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que eles faziam? Diz a palavra que eles abandonavam João Batista e seguiam Jesus. Os discípulos não eram de João Batista. O fruto não seria dele, mas ele estava a serviço do reino, preparando o caminho para aquele que viria. E Jesus operou aqui embaixo sinais, maravilhas, prodígios e milagres. A igreja do nosso tempo não acredita mais nisso, porque é cômodo não acreditar, porque é uma igreja que não quer orar, não quer jejuar, não quer ler Bíblia. É uma igreja que não quer ser comprometida com o Evangelho, mais falta do que vem. É uma igreja que não entende o propósito de Deus. Jesus nos desafiou a fazer discípulos, a pregar a mensagem da cruz, anunciar a sua morte até que Ele volte. E nós precisamos compreender que todos os dias nós precisamos apregoar as boas novas do reino de Deus e o ano aceitável do Senhor. Nós não podemos nos calar, precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Certa vez, um cristão bateu na porta de um muçulmano, e ele pregou o Evangelho. E o muçulmano disse: se tudo isso que você está falando fosse verdade, você pregaria esta palavra de joelhos. Você precisa entender a importância do que aconteceu na tua vida. Não foi como que trocar de time, mudar de roupa,
trocar de casa. Não. Você estava perdido, condenado ao inferno. E quando falamos do inferno, falamos de sofrimento eterno. Mas o Senhor te encontrou, o Senhor te achou. Ele podia ter colocado sentado na cadeira deste culto outra pessoa, mas eu não sei te explicar o porquê, mas aprove ao Senhor te escolher, com todas as tuas falhas, com todos os teus erros, com todos os teus deslizes, com todos os teus pecados, iniquidades e transgressões. A palavra diz que Ele nos escolheu quando ainda éramos seus inimigos. Estávamos no charco, no lodo e no lamaçal de pecado, mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o convencedor, nos convenceu de que éramos pecadores. E algo aconteceu dentro de nós, que nos levou a receber Jesus não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Você sabia que no Novo Testamento, Jesus é chamado de Salvador 22 vezes, mas é chamado 650 vezes de Senhor. Isso significa que Jesus não pode ser o seu Salvador, se Ele não for primeiro o seu Senhor. Quando nós fomos alcançados por aquele que salva. Mas agora nós precisamos entender que não somos mais donos da nossa própria vida. A nossa vida pertence a Ele. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. Tem gente que se incomoda com esta palavra. E eu digo, não se incomode, porque antigamente você não se incomodava quando o diabo era o seu dono e proprietário. Agora você vai se incomodar, porque Jesus é o teu dono e proprietário. A Bíblia diz mais que nós somos dulos dele. Sabe o que significa? Escravos. Na Bíblia a palavra é servos. E olha como é interessante. Jesus, antes do cumprimento da vontade de Deus, Ele se reúne com seus discípulos e diz assim: não vos chamo mais servos, mas amigos. Porque o servo, ele pode fazer algo por obrigação, mas o amigo não. Jesus, ele promove aqueles que caminham com Ele, por conta da intimidade, da lealdade e da fidelidade. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo tratados, para que possamos viver neste tempo profético, não aquilo que traz maldição para esta geração, mas aquilo que traz bênção para esta geração. Eu estou aqui para proclamar que você é agente de mudança e transformação. Eu estou aqui para declarar que você é filho e filha de Deus. E você talvez diga: pastor, eu sou imperfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito, só seremos perfeitos um dia na glória. Mas eu quero te falar, a palavra diz que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O diabo não pode tentar você e levar a melhor.
Você precisa resistir às tentações. Você precisa resistir às suas provocações. Você precisa resistir às suas mentiras. Ele não pode tocar em você e Ele sabe disso. Se você andar em santidade, Ele não pode tocar em você. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Você precisa abrir mais o teu coração para as coisas de Deus, do que para as coisas do mundo, do que para as coisas terrenas. Não é pecado trabalhar e conquistar coisas, desejar o melhor para você e para a sua família. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Que tudo aquilo que aconteça na tua vida, aconteça para que o nome do Senhor seja glorificado. Então compreenda, você foi alcançado por esta mensagem, a mensagem da cruz. Você foi tocado, e hoje você pode tocar pessoas. Para de falar dos teus problemas, das tuas dificuldades e das tuas lutas. Começa a glorificar a Deus, porque você é filho, porque você é filha. Imagina só o privilégio, Ele te chamou para se sentar à mesa com Ele. Tem gente que convive com você há tanto tempo na igreja, nunca convidou você para comer uma macarronada na casa dele, e debulhar um frango assado, e beber um copo de quisuco. Vocês não sabem o que é quisuco, né? Não é da época de vocês. Tinha gente que chamava de pozinho canceroso. Era um suco artificial, e bota artificial nisso. Mas hoje nós temos outros tantos aí. Mas o Senhor te chama para se sentar à mesa com Ele. E preste atenção, se fosse para você decidir se assentar à mesa com o Senhor, talvez você dissesse: eu não posso. Não porque você não queria, mas por conta do diabo, que é acusador. O diabo, ele diz o tempo todo: você não pode, você é pecador, você está condenado ao inferno, espera mais um pouquinho, você vai abandonar estas práticas antigas. E o diabo fica enganando você. Você sabe qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? É nos levar a ser santos. Porque nós, na nossa própria força, não conseguimos ser santos. A santidade não é fruto daquilo que eu produzo. Veja bem como é que é. Você fica firme uma semana, 2, 3, daqui a pouco você cai. Capota legal. Cai no abismo. Por quê? É você tentando produzir santidade. Quando você chega e diz: Espírito Santo, Tu és santo, e eu preciso aprender a ser santo contigo. Me ensina, Espírito Santo, a ser santo. Me ensina a abandonar estas práticas pecaminosas que são condenáveis na sua palavra. Porque o diabo, ele vem e te acusa. E você pensa que cear vai te trazer maldição. Você precisa se consertar com Deus. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tudo que o diabo quer é que você não participe da mesa. E a mesa é lugar de cura. A mesa é um lugar onde você recebe uma palavra de encorajamento e não de condenação. Quando a palavra fala de cear indignamente, ali no texto, fazendo uma exegese daquela passagem, fala da atitude que era indigna,
aqui a menção não é a respeito dos indignos, porque todos nós somos indignos. Então ninguém poderia cear. Mas nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, e a Bíblia diz que a sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Aí, nós compreendemos a importância do amor de Deus. Imagina só, acabamos de ler um texto, onde a ceia é preparada, e diz que todos estavam ali para cear. E o texto, ele diz que todos eles cearam. Olha só, no versículo 26, 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. E a gente chega aqui e fica todo sem jeito. A gente fecha o olho e se faz de muito espiritual, porque o irmão vai passar com a bandeja e com os elementos da ceia, mas você não vai pegar. Aí você fica constrangido, porque o diabo chega e diz: está todo mundo olhando para você. O diabo constrange, Deus não. Tanto é que ele diz: eu te quero assentado à mesa comigo. Eu quero você ceando. Se conserta, porque esta ceia traz vida para você, e não morte. Ninguém aqui pode dizer: eu não tenho pecado. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas nesta hora, o que é que nós fazemos? Deus, me perdoa, se porventura tem algum pecado na minha vida, porque esse pecado não vai me impedir de pegar do pão e beber do cálice. Me perdoa, eu me conserto. E a partir daquele momento que você abre a boca e se conserta, algo espiritual acontece. O diabo não tem poder de usar aquela acusação mais contra você, porque pelo sangue do Cordeiro imolado, pelo sangue de Jesus derramado e vertido naquela cruz, você é perdoado imediatamente. Não existe nem acusação e nem culpa. E olha só, todos cearam, e a palavra fala a respeito de Judas. Judas estava ali, ele estava se preparando para trair Jesus. E Jesus compartilha com o grupo e diz assim: um de vocês há de me trair. E diz que eles ficaram entristecidos e começaram a perguntar para Jesus: por acaso sou eu? E Judas, e Jesus disse: aquele que molha o seu pão no meu copo, no meu prato. Sabe o que significa isso? Intimidade. Aquele que molha o pão no teu copo e no teu prato é porque tem intimidade. É o que a Bíblia fala. E Judas tinha intimidade. Judas andava próximo de Jesus. Judas era o tesoureiro. Diz a Bíblia que Judas roubava. Judas estava andando com Jesus, procurando se beneficiar de alguma forma. Ele pensava que o reino de Jesus seria terreno. E quando ele viu que a conversa de Jesus era uma conversa diferente, que ele não entendia, ele disse: eu preciso fazer algo depressa. Então ele pensou de vender Jesus, de entregar Jesus. Por quantas moedas de prata Jesus foi vendido?
Jesus foi vendido por quanto? 30 moedas de prata. Só que Jesus não estava à venda. Quem estava à venda era Judas. O dinheiro que ele vendeu Jesus foi usado para comprar um cemitério, um campo de sangue. Aquele dinheiro foi um dinheiro maldito. Nem os religiosos quiseram mais de volta aquele dinheiro. Jesus, que é Jesus, distribuiu a ceia para todos, até mesmo para Judas. Quando Judas mostra quem é Jesus, Jesus era um homem comum, como qualquer outro. Como que vamos saber quem é Jesus? Eu vou dar um beijo nele. E quando ele beija Jesus, Jesus diz assim: amigo, me traíste com um beijo. Se fosse você, hein, rolava no FFC. Mas Jesus não fez isso. Nós precisamos viver mais do amor de Deus. A igreja precisa ser mais hospital do que tribunal. Você sabia que tem irmãos que não vêm no dia de ceia, porque diz assim: ninguém vai ficar olhando para mim, ninguém vai me perguntar nada. Preste atenção, ninguém tem nada a ver com a vida do outro, porque quando você julga, você já está pecando. E se fosse para rezar pela tua cartilha, você que não deveria nem cear. Mas nós estamos aqui para dizer: Senhor, nos faça um só corpo. Sabe por quê? Porque quando uma parte, por menor que ela seja, se machuca no corpo, o corpo todo sente, ou não é? Teve um dia que eu acordei de noite para ir ao banheiro. Eu acho que eu estava meio sonolento, mas eu dei uma dedada no pé da cama. Amados, eu chamei Jesus de Genésio. Eu vi estrela, chorei de dor, o pé ficou roxo, e eu não conseguia nem andar direito. Eu falei: um dedinho, um menorzinho, fez esse estrago todo. Então imagina só, todos nós como membros do corpo, temos responsabilidade diante de Deus, de promover saúde no meio da igreja. Então o teu desafio é orar pelo irmão e dizer: Senhor, eu profetizo a tua bênção. Abençoa esse irmão que está à minha direita, à minha esquerda, na frente, atrás. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, esse meu irmão que foi chamado, assim como eu, para cear comigo. Eu não sabia disso. Mas a ceia é um dia de conserto. É um dia de renovação da aliança. É um dia de posicionamento. Não é um dia de apedrejamento, de linchamento. Imagina só, que uma vez, uma irmã foi pegar o cálice da ceia. O nosso hoje é embalado, fechado, acondicionado. Mas antigamente a gente fazia assim também. Pegava o cálice e pegava o pão quando passava. E a irmã, sem querer, derramou o vinho da ceia. E aquelas irmãs linguarudas já diziam assim: foi o anjo que deu um tapa na mão dela para ela não beber, para ela não tomar, ela tem pecado. Olha só como nós julgamos. Da outra vez que ela ceou, ela falou: quero ver agora. Pegou com as duas mãos. Agora não tem anjo.
que derrube o vinho desse cálice. Eu fui de uma época onde todo mundo tomava no mesmo copo. Alguém passava o lenço e você bebia. Imagina. Eu acho que naquele tempo a gente era mais crente. Porque a igreja inteira tomava no mesmo copo. Hoje, se for para tomar no copo, você fala: ah, não, pastor, não quero tomar no mesmo copo. Nojentinho. Imagina, amados irmãos, a importância de estarmos aqui. Neste momento, existe cura. Você sabia disso? A atmosfera é de cura. A atmosfera é de libertação. A atmosfera é de revelação. A atmosfera é da manifestação da glória de Deus. E tudo que você precisa fazer é se entregar. Dizer: faz, Senhor. Eu quero. Sabe, você se sentir impotente e recebedor desse amor. E dizer: Deus, faz tanto tempo que eu não ceio. Faz tanto tempo. E o diabo, ele faz assim mesmo. Eu conversava com uma pessoa, ela disse: pastor, eu estou na igreja há 8 anos. Faz 8 anos que eu não ceio. Eu disse: irmão, faz 8 anos que você não tem parte com o corpo. A Bíblia diz que aquele que não come do pão e não bebe do sangue não tem parte com ele. Ele falou: pastor, mas eu sou muito pecador. Eu falei: irmão, todos nós somos. Só que aqueles pecados triviais a gente não comete. Se acontece um pecado, é um acidente de percurso. Você tropeçou, caiu, corre para os braços de Deus, se conserta, pede perdão. Porque a tua comunhão com Deus não pode ser quebrada. Posso ouvir um amém? Aí ele disse: eu posso cear? Eu falei: não só pode, como deve. Aí ele ceou. Ceou no primeiro mês, muito acusado, porque isso é religião. Segundo mês, muito acusado. Mas no terceiro mês ele testemunhou. Ele disse assim: pastor, quando o senhor disse para cear, eu pensei comigo: o pastor está desviado. O pastor não sabe o que está falando. Eu aprendi na igreja que eu estava, que eu tenho que ser perfeito. Eu falei: irmão, o Espírito Santo é santo e Ele quem vai te ensinar a ser santo. Sabe o que foi que aconteceu? Ele falou que o pecado foi perdendo força na vida dele. No primeiro mês ele já sentiu algo diferente. No segundo mês a coisa intensificou. E no terceiro mês ele estava completamente livre de tudo aquilo que o diabo jogava na cara dele. Então, quando nós oramos e falamos com Deus, você vai dizer assim: Deus, eu não sou perfeito, mas eu te amo, e eu estou aqui porque eu te amo. O Senhor sabe que antes eu era doidão, andava por tantos lugares, fazia tantas coisas. Né, Juninho? Até o Lucas queria matar lá o camarada por causa da mula. Como era o nome do menino? O Batata, coitado do Batata. Ele pegou uma faca, queria matar o Batata, queria descascar a batata. Por causa de uma mula. Um olhou para o outro nessa hora e falou: é mesmo, né? A gente é doidão mesmo, né? Foram um dia fazer uma cavalhada aí, fizeram um suco lá, não sei, botaram vodka, o que era? Aí o padre bebeu e gostou, mas ficou pingueiro. Depois mandou flor até para Bel. Vocês têm que pedir muito perdão. Esses irmãos aí vão se batizar. A água vai ficar muito suja. Você está entendendo? Quando a tua mãe e teu pai chamam você para jantar,
almoçar. Você chega lá assim, ó. Oi, minha mãe. Eu vim jantar. Eu vim almoçar. Mas eu não mereço. Eu sou indigno de comer esta macarronada. Comer esse bife acebolado. A mãe vai falar, pirou na batatinha, senta aí e come. Sabe, Deus ele não quer você se fazendo de vítima. Sabe por quê? Deus não tem filhos que se vitimam. Você é filho. Com todos os teus defeitos. E olha que a gente pode ter muito mais defeito que qualidade. Mas a gente vai ser salvo pela graça, amados. Não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer. É pelo que Cristo fez por nós. Então hoje você vai pisar na cabeça do diabo. E vai dizer assim, diabo, agora eu entendo que a ceia cura, sara, liberta. Eu estou renovando minha aliança com o Pai. Eu estou recebendo o que o céu tem para a minha vida. E eu quero depender desse Espírito que é santo para me ensinar a ser santo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Projeta para nós. 1 Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora preste atenção. Existe uma verdade posicional, existe uma verdade experimental. A Bíblia nos chama de santos. Sabe o que significa ser santo? Separado. Então o Senhor nos separou para Ele. Eu posso ler assim: a igreja de Deus que está em Bragança Paulista, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Diga aí, você não parece, mas é santo. Pode falar, sem vergonha. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Diga, eu creio na obra que me salvou. Obrigado. Amém. Ministério de Música. Eu gostaria que neste momento você fizesse uma oração comigo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Diga assim: Deus, como é bom ouvir a respeito do teu amor. Porque durante muito tempo eu vivi debaixo de um jugo. E por conta disso, eu não experimentei da liberdade que a tua palavra me promete. Eu fui ministrado nesta noite e quero arrependido confessar o meu pecado, e o Senhor sabe o que é. Quero abandoná-lo e deixá-lo. E te peço, Espírito Santo, me ajude nesta tarefa, porque eu sozinho, de mim mesmo, eu não consigo. Eu quero ser santo. Eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero dar um testemunho vivo de que estou separado para o Senhor, morto para o mundo e vivo para Cristo. Em nome de Jesus.